Oi, pessoal! Voltando aqui à nossa correção da prova de escrevente do TJ, agora a gente vai falar de processo penal. Também não teve muito comentário, assim, no sentido de polêmicas, né? Obviamente. Bastava você estudar a letra da lei que você ia conseguir responder bem seguindo o edital mesmo, sem maiores problemas. Então, vamos a elas. A primeira questão diz: nos exatos termos do artigo 253 do CPP, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si. Então, existem os limites da lei lá, né? Vamos lá. Consanguíneos ou afins? Ok, se for a letra da lei, né? Em linha reta? Ok. Colateral? Ok. Até quarto grau, inclusive? O problema está aqui. Se você pegar o 353, você vai ver que não é quarto grau. Pega lá. A B, então essa tá errada, essa parte aqui, então ela não vai nos servir. Consanguíneos e afins, ok. Linha reta, ok. Colateral, ok. Até terceiro grau, inclusive amigos íntimos. Então essa parte aqui tá errada, né? Consanguíneos ou afins, ok. Em linha reta ou colateral, ok. Até terceiro grau, ok. Inclusive amigos íntimos ou inimigos capitais. Imagina, não é esse o artigo. Consanguíneos excluído também está totalmente errado. O que fala o 253 é o seguinte: os consanguíneos e afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, ponto. Certo? Não tem mais delongas nesse quesito, nesse enunciado. Tranquilo? Então, a letra da lei, alternativa E. Tá? Então, aqui é a parte que a gente estudou lá no curso de processo penal sobre o impedimento dos juízes, suspeição, essa parte aí, tá? Bom, continuando aqui, o 261, vamos ver aqui, determina. Então, ele quer a letra da lei do 261, que determina. Bom, vamos lá. Nenhum acusado, com exceção do foragido, será processado ou julgado sem o defensor. Tá um pouco certa, só que isso aqui tá errado, ó. Porque também o foragido vai, né? B. Salvo nos processos contravencionais e nos do rito sumaríssimo, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Também não é isso que trata o 261. Salvo nos casos de força maior, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Não é este o caso. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Portanto, além da Constituição, o Código de Processo Penal define que ele precisa ter o defensor. Então, mesmo que ele esteja ausente ou foragido, ele será processado ou julgado sem o defensor. Não será, né? Então, nenhum acusado vai ser julgado ou processado sem seu defensor. Ele pode estar foragido ou ausente, mas ele vai precisar do defensor. É o que fala o 261, tá? Também aí é no caso de revel, não é esse o caso do 261 do CPP, tranquilo? Então, pessoal, a alternativa D é a própria letra da lei, é o próprio artigo 261. Então, quando eles perguntam assim, determina o artigo tal, significa que ele quer que você saber se você sabe o artigo de lei. A letra da lei é exatamente o artigo 261. Se você pegar lá o 261, você vai ver que é a alternativa D de dado. O caput, tá? Atenção, o caput, porque depois tem um parágrafo que falam, os parágrafos falam outras coisas, tá bom? Então, 32D de dado. Muito bem. Continuando aí, estabelece o CPP em seu artigo 353 que, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante. É a parte da citação. Então, se ele está fora do juízo processante, ele vai ser citado por carta precatória. Se ele estiver em outro país, ele vai ser citado outro país por carta rogatória, certo? Então, se ele estiver fora do território do juiz processante,
ele vai ser citado através de carta precatória. O juízo do local onde ele estiver faz a citação e manda, tá bom? Não é nenhum desses meios aqui, porque é o próprio letra do 353, tranquilo? Então, carta precatória será citado por carta precatória. Aí você vai ter o juízo deprecante e o juízo deprecado, que serão responsáveis pela citação deste réu, ok? Muito bem. Também bem fácil essa daqui, né, pessoal? Quem estudou aí não teve maiores dificuldades. 34. De acordo com o texto expresso no 397 do CPP, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal quando verificar o quê? Então, a absolvição sumária do 397 vai ocorrer quando extinta a punibilidade do agente, falta de justa causa para o exercício da ação penal, que a denúncia é manifestamente inepta, ou seja, ela não tem razões para prosperar, ela falta as condições básicas, né? D. Falta de condição para o exercício da ação penal ou falta de pressuposto processual. O 397 expressamente diz que ele vai absolver sumariamente, ou seja, de cara, de pronto, quando a punibilidade estiver extinta. Então, a extinção da punibilidade é do 397, tá? Bom, pessoal, então o 397 aqui, quando a gente respondeu a gente precisa se ater que ele tem os incisos, né? Eu vou dar uma lidinha para vocês, só para vocês verificarem que nenhum deles se encaixa nas outras alternativas, tá? Então, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Não tem aqui, ó, nenhuma de ilicitude. A segunda é existência manifesta da causa de excludente de culpabilidade. Não tem nenhuma alternativa que fale disso. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Né? Também não fala nada disso. Fala da inépcia, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, nada disso. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Então, também não tem nenhuma alternativa assim. E o inciso 4, que é o que nos deu a resposta, trata da extinção da punibilidade do agente. Ou seja, extinta a punibilidade do agente. Então, o 397, com seu inciso 4, do CPP traz a extinção da punibilidade no texto expresso da lei, tá bom? Também sem maiores dificuldades. 35. No julgamento dos recursos de apelação, expressamente de acordo com os artigos 616 e 617, poderá o tribunal, câmara ou turma, que é o que se reúne em grau de recurso, né? Fazer o quê? Então, vamos ver o 616 e o 617, que trata o que pode ser feito. Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas. Não. Agravar a pena, mesmo quando somente o réu houver apelado, também é somente o réu é o MP, né? Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas, exceto proceder novo interrogatório, tá parcialmente certa aqui, ó. O resto tá errado. Condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha apelado. Não, não pode fazê-lo, né? Aqui só você pode fazer se movimentado as partes movimentarem. Portanto, a alternativa E da 35 diz o seguinte: proceder a novo interrogatório do acusado, o que pode acontecer nos processos de julgamento, de apelação, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Tudo isso para ele formar a segunda instância, formar sua verdade real no tocante à reforma ou manutenção da respeitável decisão de primeiro grau, ok? Então, a 35E, que é a própria letra dos artigos aí, 616 e 617, se vocês forem dar uma olhada, tá? Tudo que tá em cima não tem nada a ver com a procedência da apelação no tocante a esses artigos, tá? Então, estão capengas ou não estão relacionados, certo? Próxima questão, assinale a alternativa correta lá, no que concerne a revisão criminal, olha a revisão criminal dos 621 e seguintes do CPP.
olhando para mim, nós conversamos nas nossas aulas de revisão criminal que ela é como se fosse uma ação rescisória do cível, né? Ela desconstitui uma situação e constitui uma nova, né? Então, a revisão criminal, ela tem um poder bem forte se ela ingressar com novas provas. Vamos lá. Analisando as questões aqui, vamos ver qual que está correta. É possível a revisão de decisões que ainda não tenham transitados e julgados, ou seja, ainda não findos? Não, não é possível. Justamente isso aqui que está errado. Precisa ter transitado em julgado para que ela possa ser oferecida, para que ela possa ser realizada. Então, a revisão é cabível dos processos findos, ou seja, que transitaram em julgado, ok? Então, aí já descarta de cara. É vedado arbitrar indenização em favor do beneficiário por decisão que julgue procedente a revisão. Não é vedado, né? Não é vedado. Se for o caso, vai arbitrar indenização. Então, o vedado é que está errado, tá? Como ele quer a alternativa correta, essas aí não nos servem. Alternativa C. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o processo será extinto. Mentira, porque continua com o CAD, cônjuge, ascendente, descendente. Opa, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Peraí. Eu falando uma coisa, escrevendo outra. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. CAD. Por quê? Porque visa desconstituir e constituir uma nova, até porque pode ter indenização, a indenização é devida aos herdeiros e sucessores, e a questão da honra, né, da pessoa que faleceu como condenada, a questão da honra da família, do nome da pessoa e tudo mais. Então, a revisão, ela continua até mesmo se a pessoa falecer, tá? Então, não cai em pegadinhas. O que não pode acontecer é o indivíduo continuar sendo processado lá na primeira instância, mesmo depois de falecido, porque o processo é pessoal e intransferível, mas no caso da revisão, vai visar desconstituir uma condenação e constituir uma nova, que é uma absolvição ou qualquer uma outra que se adapte à circunstância pontual, tá certo? Então, também tá errada essa daqui. D. É pedido que se pode ser articulado a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Em seu julgamento, admite-se o agravamento da pena imposta na decisão revista. Não, porque é um recurso exclusivo da defesa, não pode piorar a situação, no máximo fica na mesma, certo? Piorar, não. Então, é um pedido que pode ser articulado a qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. A qualquer tempo após o trânsito em julgado, porque está falando da extinção da pena ou após, certo? Então, alternativa D. Por isso que você podia ter confundido, porque não fala do trânsito em julgado, mas a qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Aqui, esse qualquer tempo está se referindo à pena, que pode ser antes da extinção desta ou após, ok? Isso não tem obstáculo para a propositura da ação de revisão criminal. Tranquilo? Muito bem. O processo perante o Juizado Especial Criminal, que é o GCRIM, né, objetiva sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. É basicamente o que nós tratamos na nossa aula, que foi a última aula do curso de processo penal, a legislação especial criminal. Nos literais e exatos, termos do 62 são critérios que orientam o processo no Juizado Especial Criminal. Então, aqui são os princípios, os critérios, os princípios que vigoram. Eu falei logo no comecinho da aula, para quem assistiu lá, respondeu essa questão. Olha só, oralidade, tudo oral, para ser mais rápido. Informalidade, não tem particularidade técnica muito rebuscada. Economia processual e celeridade, que eu falei tanto na nossa aula. Olha que bacaninha, né? Então, esses são os princípios básicos que estão no próprio artigo 62 da lei. Os outros misturam os princípios, né, da lei e fora dela, né? Então, a letra A, você já batiu o olho, você fala, putz, é isso. Conforme você ia lendo, você ia vendo que tinha um ou outro misturado aí para te confundir. Mas se você estudou o 62, exatamente a letra da lei
temos oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tudo porque esse processo da lei do GCRIM visa o quê? Otimizar tempo, né? Então, ele tem essas características para que funcione, senão não haveria razão dela existir, né? Então, tem que seguir esses princípios, esses critérios para que ela possa vigorar e ter os seus institutos aplicados. Ela é maravilhosa, ela é rápida, ela funciona e ela traz uma economia processual para dentro do judiciário absurda, economia de tempo, dinheiro e tudo mais, tá? Então, tudo isso está englobado no artigo 62 da Lei 9.099, que é o GCRIM, Juizado Especial Criminal, tá bom? A alternativa A. E com isso nós encerramos a nossa correçãozinha aqui das questões, sem maiores delongas. Se você tiver alguma dúvida, ficou intrigado com alguma coisa, precisa de algum esclarecimento, não esquece de mandar no nosso site a sua dúvida, a sua questão, ou a sua sugestão, enfim, tudo que você precisar para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, os nossos serviços e tudo mais, tá bom? Eu sou Janaína Ferraz e espero vocês nos nossos próximos cursos, nas nossas próximas aulas. Um beijo e tchau, tchau, pessoal!